eu quero ouvir uma piada. Ah, olha, você sabe que eu pensei, eu vou começar contando uma piada, porque às vezes a pessoa demora para entrar, né? E eu pensei uma piada hoje. Eu vou contar a piada hoje, então, tá? Festejar aqui que meu tio Edvan entrou. Meu tio Edvan é irmão gêmeo do meu pai. Então, quem conhece meu pai sabe que ele é contador de piada. O cara tava bêbado, e aí ele entrou no beco, e aí ele viu um cara lá no beco, assim, no escuro. Aí o cara bêbado chegou e começou a bater no cara. Começou a bater no cara, e o cara caiu. Aí o bêbado virou pra ele e falou assim: Reage, Batman, reage! Essa é a piada que eu pensei pra hoje. Foi bom ter começado com você, Malu, porque você ri das piadas. Não, pior, não é a piada. Eu não ri da cara, eu ri de você. Você terminando a piada. Ai, Essa é a piada. seu pai tem que trazer o seu pai para começar todas as lives. Amanhã a gente vai falar com meu pai. Ah, eu vou assistir. Não pode Amanhã a gente vai. amanhã, gente. O meu pai, inclusive, ele falou, eu queria tanto fazer a live e tal, mas eu não sei o que falar. E aí ele falou assim, sabe o que eu acho que eu vou falar? Eu vou falar sobre você transformar as dificuldades em oportunidades, porque ele fez muito isso a vida toda. É, Então é isso que ele vai falar amanhã. eu vou assistir. Legal. Vamos falar de yoga, então? Vamos, porque hoje é você, Malu. Hoje a live é sua. Yoga. E isso, conta pra gente quem é você, Malu. Além de uma das minhas melhores amigas. E você? Eu, meu nome é Maria Lúcia, mas virei maluco desde cedo, uma longa história. Mas hoje eu moro em Atlanta. Bianca e eu somos casadas com homens que são melhores amigos de longa data, Uhum. então acabamos nos encontrando na vida por causa deles. E hoje a gente trabalhou junto, a gente trabalha, a gente conversa, a gente criou uma conexão com a gente, né, Bianca? É Uma verdade. sorte. Eu dou aula de yoga por causa da pandemia, então eu faço as minhas aulas online, eu não cobro pelas aulas, eu não tenho feito esse tipo de trabalho, eu compartilho a yoga porque eu sei que a yoga para mim foi uma oportunidade de me centralizar, de me encontrar, de me encontrar um caminho no meio de uma confusão que eu estava. Então eu falo, né, eu tento fazer essa comparação e eu vejo que estamos todos nesse momento. Então, como que eu posso colaborar? É dessa forma, compartilhando a yoga. Então, eu faço a yoga de domingo, são 40, 50 minutos de yoga, que é a minha prática, que eu, na realidade, compartilho com as pessoas. E eu faço yoga para as crianças, 3 vezes por semana, também de graça no Instagram. E faço uma série de 10 minutos semanais, né, 10 minutos numa semana, para que as pessoas que tenham 10 minutos no dia façam um pouco de yoga para ter um pouco de paz. Legal. Por que que você escolheu para as crianças? É isso que eu queria entender. Então, quando eu fiz yoga, eu me encontrei, né? E aí eu falei, cara, se fez bem para mim, por que não fazer isso para ajudar os outros? E Uhum. comecei a certificação, mas no primeiro dia me perguntaram para quê? Para que você quer fazer, né, essa certificação? E sempre me vinha os adolescentes, as crianças, adolescentes, meus
filhos, essa confusão que a gente está vivendo hoje em dia, essa criançada. Então, eu sempre trouxe a yoga para as idades mais baixas. No final, a gente acaba rumando para os adultos mesmo, para os idosos, mas aí eu tive que fazer uma certificação adicional e que tinha lá um módulo de criança. Eu falei, cara, que legal! E fui aprender. E aí eu Uhum. fiz a certificação completa de criança, que é uma outra certificação, porque é muito diferente ensinar yoga para criança e adulto, né? Tem que ser de uma forma mais lúdica, mais interessante. Então, aí que eu comecei a me especializar nas crianças. E adolescentes, que são três formas diferentes de ensinar, né? Adulto, adolescente e criança. Para isso, eu acho que se a gente for pensar assim, o que é yoga? Vamos voltar lá no início da conversa. O que é yoga? Aham. Yoga, para mim, é uma caixinha de ferramenta, né? Hum. E assim, o que que a yoga me ensina? A yoga me ensina a respirar. Respirar é uma ferramenta. A yoga Uhum. me ensina algumas poses, que é uma outro tipo de ferramenta. A yoga me ensina a fazer, por exemplo, ela me dá uma mala. Isso aqui chama. Eu fui ensinar a fazer mala esses dias no meu Insta com as crianças. Eu falei, gente, Aham. vamos fazer mala. Aí eu, não é aquela mala que se arruma para viajar. Isso aqui é uma mala. Aham. Para ensinar para criança, é isso, né? É. Então a yoga me dá mantras, yoga me dá meditação. Então são ferramentas que eu aprendi para que, devido, independente do momento que eu estiver, eu possa escolher uma ferramenta. E eu fico pensando, se eu tivesse essas ferramentas há 20 anos atrás, quem eu seria hoje? Né? Ou 30 Aham. anos atrás? Quem seria a nossa população se a gente tivesse algumas ferramentas para a gente. Saber como lidar com o estresse, talvez, né? Desde criança. E às vezes até se reconhecer, né, Bia? Hoje eu dei uma aula de yoga que eu falei, gente, eu existo, eu respiro, eu tenho um corpo, né? Eu tenho um pé. E a gente Aham. às vezes não reconhece a emoção que a gente está sentindo, eu não sei. Então, se a gente pensar nas nossas crianças hoje, como estão as nossas crianças? Né? Existe ansiedade, o ataque de pânico, a depressão, são tudo real, é tudo real, eu não estou falando Aham. real. Mas como é que eu consigo ajudar essa geração a não virar uma geração mais problemática mais para frente? Então, a yoga é para isso. Né? É difícil também, às vezes, a gente dar essa prioridade para a criança. Eu prefiro dar um remédio antidepressivo para a criança, ou eu prefiro dar melatonina para minha criança, do que colocá-la numa yoga. Então, vamos Uhum. talvez repensar, né? É uma forma de repensar. A yoga para a criança faz a cabeça ter mais clareza, faz você reconhecer suas emoções, reconhecer seu corpo, dominar essas emoções. Faz uma série de coisas. Então, estimular o sono. Então, acho que Aham. vale a pena a gente olhar com mais carinho na yoga para qualquer faixa etária, e principalmente para as nossas crianças, né? Sim, Então, com certeza. o que mais que eu tinha aqui para te falar? Enquanto você pensa aí, eu vou falar. A Isis, ela falou aqui que o lugar da sua yoga super contribui, que ouvindo os pássaros pela manhã, ela amou o ambiente. Eu faço mesmo, eu faço para as crianças, eu faço na realidade nesse espaço, que é um espaço com menos distração. E para os adultos eu faço lá fora, onde tem mais árvore e tudo mais. Mas olha, Bia, eu queria demonstrar para vocês como é que eu faço yoga com as crianças. Sim, é isso que eu ia perguntar. Qual a diferença da yoga para criança? Porque eu acho que a yoga para adulto, todo mundo que está aqui tem uma noção, né? São os movimentos e tal. Aí você estica, aí você relaxa, você respira. Qual a diferença para criança? Você quer demonstrar, por favor? Nós duas vamos demonstrar. E quem estiver ao redor vai fazer também, tá bom? É só para vocês verem. A yoga para adulto, dependendo, existem vários tipos de yoga, você adere ao que você gosta mais, mas a Hatha Yoga que eu faço, ela é mais para que te traga uma consciência, você traz a respiração com a pose, então você faz praticamente sequências com a respiração e você vai acalmando o seu corpo, centralizando para que você encontre uma tranquilidade, tá bom? Trabalhe o seu mental. Para criança tem que ser um pouco mais lúdico, né? Hum. Então, por exemplo, segunda-feira eu conto história e ensino, enquanto eu conto a história, eu faço as poses. Então,
a gente já caminhou pelo zoológico, a gente já fez uma viagem de carro, a gente contei Backyardigans esses dias. Eu falei, vocês não assistiram Backyardigans? Vão assistir Backyardigans. E a gente fez o episódio dos piratas. Mas eu queria aqui fazer uma pose que eu amo de paixão. Você tá em pé, né? Tô em pé. Em pé? Tá. Tô. Então, talvez a gente não vai conseguir te enxergar como um todo. Mas essa pose eu amo de paixão. E essa pose se chama assim, vá para o seu quarto. Ok. Então, faz de conta que eu tô em casa e a minha fala assim, vá para o seu quarto agora, né? Qual que é a emoção que você tem? Você fica bravo porque Raiva. você tá no quarto. Você tá querendo esmagar a pessoa e não quer ir pro quarto, mas você vai porque você tem que ser obediente. Então essa pose é o seguinte, a gente se inclina. Bianca, faça aí, a gente não vai ver sua Vai. cara, mas faz. Vou fazer. Pega na sua batata com as suas mãos. Ok. E aí você vai caminhar para frente e para trás, batendo o pé bem forte, como se você estivesse bem bravo. Você vai no seu quarto, Bianca, com mais força. Você não está batendo o pé. Tô batendo! Pior que eu tô. Agora você vai parar na frente da sua porta. Você vai pegar e pôr o seu cotovelo do lado do seu corpo, levantando as mãos dessa forma. Você está inclinada, Bianca. Inclinado. Exato, com a cara bem brava. E agora você vai bater a porta do seu quarto com bastante força. E na hora que você bater a porta, você vai fazer um barulho assim, ó. Tá bom? Então vamos lá. Tá. 1, 2, 3 e... Ah! Muito bem. Bate de novo a porta, Bianca. 1, 2, 3 e... Pronto, essa é uma pose da yoga das crianças. Tá, nossa, deve liberar o ódio da criança. Não é? Primeiro porque você faz uma associação com o momento que ela vive. Uhum. Lá, ela tá com raiva, ela não sabe lidar com aquela emoção, ela reconhece. Quando a gente bate o pé, a gente estimula alguns pontos no pé, que estimula o resto do corpo. Se você bater o seu pé com vontade, a sua batata tá ó, né? Você estimula a circulação, você estimula a parte digestiva do seu corpo. E quando você faz a imaginação, né? Você está ali imaginando a release, né? Soltando a energia. E quando você verbaliza qualquer tipo de verbalização, faz você estimular a comunicação. Então, você está aqui liberando de várias formas. Então, essa é a yoga com a criança. É você, de várias formas, estimular e trabalhar ele a trabalhar o que ele está sentindo, né? Reconhecer de alguma forma. Outra pose que eu gosto muito, que a gente yoga com as crianças, a gente estimula muito o riso. Por causa dos hormônios. O hormônio positivo do riso é importante. Então, eles não sabem qual é o hormônio, né? Qual é o nome do hormônio. E não importa agora, mas o importante é que ele dá uma carregada positiva no corpo. Então, tem várias poses de riso. E a gente também usa a imaginação. Então, vamos imaginar, vamos fazer outra pose, tá bom? Tá. E eu quero que você faça direitinho, como se você fosse uma criança. Imagina que você é uma criança, traz a sua criança interior aí. Então, você pode fazer em pé ou sentado, mas o ideal, vamos fazer em pé. A gente vai fazer um milkshake do riso, tá? Então, primeiro você abre as suas pernas um pouquinho,
Ok. Você abre as suas mãos na lateral, não vai dar para ver aqui, mas eu tô assim, estica os braços na lateral. E em cada uma das suas mãos você tem um copo, tá? E aí você tem um copo de leite. Imagina que cor que é o seu leite, qual que é a cor do seu, qual que é o seu sorvete, Bia? Eu tenho um rosa e um verde. É um de menta e um de morango. Ótimo. Você gosta desses, é? Sim. Ótimo. Então a gente vai pegar o sorvete que a gente quer, com a cor que a gente quiser, e aí a gente vai colocar, a gente vai misturar o leite, tá bom? Então a gente vai. Ninguém tá me vendo, né? Mas a gente Não, vai dá pra ver bem. o outro, tá bom? Então estica o braço, estica a perna, e quando você for fazer esse movimento, você vai falar aí, aí, e esquece que as pessoas estão te assistindo. E faz igual uma criança Bianca de 10 anos de idade. Vamos lá. Aí, 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 aí. aí, Mais uma vez. aí. Junta no liquidificador. Agora a gente vai mexer o milkshake. Muito O bem. pessoal tá achando que a gente tá louco, vai. Milkshake, tá bom? Só que esse milkshake é o milkshake do riso. Então você vai derrubar o milkshake na sua cara. Você vai beber, vai se Putz. lambuzar com o milkshake e vai morrer de rir. Então vamos lá, 1, 2, 3 e. Eu tô rindo de vergonha. Viu? Essa. Não, mas é muito legal, porque você está criando essa parte lúdica para a criança, está contando a história para a criança entender, porque eu acho que meio que segura a criança no exercício. A gente não. Eu fico imaginando, se eu fosse colocar uma criança para fazer yoga normal, é aquele negócio, é você tá nessa posição, agora você faz assim, tá. A criança perde a atenção. Então você segura a criança e você tá fazendo um exercício com elas. Eu imagino que você deve estar trabalhando com a respiração também da criança e tudo isso. Essas são as Muito legal. que eu achei mais lúdicas, assim, né? Que eu adoro essa do milkshake. Você trabalha a imaginação, a cor, o sabor. Uhum. Você faz ele trabalhar os sensos, né, dele também. E aí o riso, você vê que quando a gente primeiro força o riso, mas quando você está num grupo, um começa a rir do outro e no final tá todo mundo realmente rindo. E aqui Aham. faz para o seu corpo uma coisa tão boa. Se eu te perguntar como é que você está se sentindo agora, né? Então, Também eu sinto que tipo, meu sangue tá fluindo, é isso que eu sinto, principalmente na perna. exatamente. E tem essa questão também de que você abre o coração, né? O riso faz com isso. Eu falo, o que é melhor? A gente ficar ou assim, né? Então, não só essa expressividade, mas o que a gente está sentindo dentro é fisiológico, não tem nem como questionar isso. E então, segunda-feira eu conto as histórias com as poses. Na quarta-feira eu leio um livro. Eu leio livros Hum. online e livros online mesmo. Eu não tenho livro papel na mão, mas são geralmente livros que trabalham algum conceito. Então, o conceito do amor, o conceito da honestidade, da ansiedade. Aham. A gente leu, o último foi um livro sobre por que ficar em casa. Ah, legal. E depois, agora a gente chegou num estágio com as crianças que eu consigo começar uma meditação com elas. Então, depois do livro, eu pego uma frase do livro que eu estou trabalhando e eu faço elas usarem como mantra. E elas começam a fazer uma meditação através de respiração. Então, a meditação não necessariamente precisa ser 1 hora, né, de olho Hum. fechado. Por exemplo, quando a gente está comendo um bolo, né? O fato de você estar olhando, sentindo o cheiro, a mordida é duro, é mole, tá crocante, tá suave, é doce, é salgado, como é que entra na minha. Tudo isso é meditação. Uhum. E a gente, às vezes, nem isso, às vezes não, acho que a maioria de nós nem isso faz, né? Eu não faço no meu dia a dia. Às vezes eu tenho que me É. parar e falar, tô tomando banho, nossa, a gota tá caindo no meu corpo, é quente, então eu tenho que ficar me chamando para uma meditação. E tudo bem, Uhum.
a gente reconheça o momento que a gente está vivendo e possa fazer parar, né? Parar a mente. Claro. E isso é com a criança. Então é lindo, eu vejo foto opa, tremeu, das crianças meditando, é muito legal ver o resultado. E na sexta-feira eu faço yoga em família com arte. Então, na sexta eu fiz, por exemplo, esses travesseirinhos de olho Hum. para eles descansarem. Geralmente a gente põe um óleo de lavanda no travesseirinho para ele. Você tá com raiva? Vai para o seu quarto, pega seu travesseirinho, põe no olho, respira, se acalma. A gente fez o jar do, não sei como, pote, não sei, Pode. vidro, a gente achou, nem lembro como a gente chamou, mas é um vidro que eles fizeram comigo para eles se acalmarem também. Então, Que legal. uma das sexta-feiras a gente fez a mala, que não é a mala de, né, essa mala, que também é Uhum. para trabalhar os mantras e a meditação. Então, é isso que a gente usa na quarta. E então a gente vai trabalhando, e muito legal a yoga com a família, porque é um momento de conexão entre os pais e as crianças, né? Hum. Eu vejo com os meus filhos, é difícil a gente ter um momento de olhar no olho. Uma das atividades da yoga da família é simplesmente olhar no olho. Aham. Então, é um momento de só parar e estar com seu filho de uma forma mais atenciosa, né? E a gente se Sim. diverte, faz diferença. Com certeza. Você tá falando, Malu, que você faz na segunda, na quarta e na sexta. Se a gente quiser fazer, se eu quero fazer com meu filho, como é que eu faço? Você Ah, falou que é grátis as aulas que você dá, né? são grátis. Hoje elas estão sendo feitas todas no Insta. Uhum. Eu gravo as lives no YouTube também, no meu YouTube. Então, o Insta é Malu underline Viver Consciente. Uhum. O YouTube, depois eu escrevo, não é mais fácil, mas o Tá. YouTube é Nosso Viver Consciente, bate-papo com a Malu. Então lá eu gravo todas as minhas yogas, tanto essa de hoje, que foi 45 minutos, quanto essas curtas e de criança, de cadeira para idosos e tudo mais. Então são Uhum. esses os meus dois lugares que eu armazeno e faço as aulas. Mas as aulas live são no Insta, Aham. criança às 3 horas da tarde de São Paulo. Tá. Então, se eu for no seu Insta, no seu perfil do Insta, tem lá as datas lá nos posts direitinho, qual dia que é. E aí, na hora da live, eu já vi, a pessoa coloca então, e aí ou a criança faz, ou faz junto com a criança. Eu acredito que o que você fez hoje com a família deve estar disponível ainda, não tá? Fica Hoje 24 eu fiz horas? Hoje foi só para adulto, Ah, tá. mas o da família está disponível, porque sexta-feira o Instagram já estava gravando como IGTV, né? Então, Ah, tá, legal. família de sexta-feira, foram 15 minutinhos, eu acho. E o de hoje também está no Insta. Mas tem um folhetinho lá dizendo as horas, o post falando a hora e o que exatamente. Ah, eu nunca fiz. Pode vir. Ah, hoje é quarta. Posso ir na quarta? Pode ir na quarta. Ah, eu faltei na Aham. segunda. Não existe regra, não existe sequência. Na maioria das vezes não existe a sequência, mas também se tiver sequência não impede entrar no meio do caminho. Aham. Eu acho que está sendo bem rica a experiência, ainda mais com essas crianças que voltam com frequência. Você vê a diferença na como a criança lida com o seu dia a dia. Uma mãe esses dias falou: "Ai, meu marido estava nervoso". Aí não sei se era ela ou o marido, né? Mas ela falou assim: "Meu marido estava nervoso e a minha criança chegou nele e falou assim: "Papai, respira". Achei tão bonitinho. É Ver tão bom. isso, né? Você dá a ferramenta, é bem o que você estava falando no início, você dá a ferramenta para a criança saber como reagir. Porque eu acho que no mundo de hoje, com o imediatismo que tem, a gente que é adulto, a gente percebe o quão o mundo está mudando e a gente tem noção do que essa geração está passando, mas eu acho que para as crianças esse é o normal delas, é esse mundo de imediatismo, então elas não têm esse parâmetro. Então eu acho que você dá essas ferramentas na mão da criança, ainda mais de uma criança, para ela já desde pequena saber como interagir com o mundo, como
parar, não, tô muito ansiosa, eu percebo que eu tô muito ansiosa, eu vou parar, eu vou respirar, ou então toda semana eu tô fazendo aquelas vezes a yoga, onde eu faço esse exercício estando fechado em casa, ainda mais nessa época, Sem né? dúvidas. Sem dúvidas. É, eu vejo aqui em casa, o Bruno, a gente estava brincando de amarelinha, e a amarelinha tinha matemática, dentro de cada quadradinho era tarefa da escola. E aí ele chegou, jogou, chegou numa que era difícil, aí ele fez assim, Aí eu falei, o que que você está fazendo? Ele falou assim, tô respirando e pensando, mamãe. Quer dizer, num vestibular, num trabalho, numa situação de conflito, você tem que pensar. Quer dizer, uma criança de 7 anos sabe o que fazer, né? O outro falou assim, na Páscoa, ele estava com o ovo de Páscoa em cima da geladeira, e ele chegou na frente da geladeira e fez. Aí a mãe falou, o que que aconteceu? Eu não posso comer meu ovo agora. E, quer dizer, a nossa questão alimentar, a nossa necessidade do imediatismo, como você falou, né? Então, o que que a gente não sabe e o que que a gente também está ensinando para as nossas crianças que a gente não sabe fazer melhor Uhum. e como é que a gente pode reverter esse momento agora, né? Tem uma pose que eu gosto muito também, Bia. Traz as mãos assim, ó. Faz assim, passa uma cola desde o seu Uhum. dedo até o seu dedinho. Ok, Agora você vai grudar as suas mãozinhas. E ok. isso é uma flor de lótus. A flor de lótus simbolicamente é muito interessante. Procura dar um Google depois sobre ela, mas ela é uma planta que nasce lá no fundo do rio. E ela passa por várias adversidades e ela tem que ir para o sol. Então ela vai, ela luta contra todos os problemas para receber a luz, para fazer a fotossíntese, tudo que ela precisa sobreviver, né? Então a gente começa aqui no coração e aí você fecha os seus olhos e inala, levantando a flor lótus lá para o céu. E aí ela floresce, abre as suas mãos para fora, expirando pela boca. De novo, traz a flor para o seu coração. Respira, fazendo ela crescer lá para o céu, procurando a luz do sol. E expira, ela está florescendo, abrindo bem grande. Então, essa uma das poses que ajuda a gente, qualquer indivíduo, a fazer uma associação, né? Quer dizer, o meu coração precisa de uma luz, eu preciso buscar inspiração, buscar coisas melhores, e dali eu floresço e fico num estado mais tranquilo. Que Então, máximo. eu amo dar aula para as crianças, eu amo dar aula para adultos, mas eu amo dar aula para as crianças porque é genuíno, eles não têm travas, eles têm uma flexibilidade, então nada tem muito esforço, não é força, é muito mais o emocional do que qualquer coisa. E nessa época de pandemia, que a gente está meio sem atividade física, é uma atividade física suave que não vai nenhum risco, né? Então, E é, eu quero dar uma dica para os pais que às vezes falam assim, eu não sei, eu não tenho recurso, eu não tenho criatividade. Eu comprei uhum. no Amazon esses joguinhos em inglês, infelizmente é Ah, em quem mora nos Estados Unidos? inglês, mas ele é da Susan Kaiser. Depois eu coloco também, a Bia coloca de algum jeito. A Susan Uhum. Kaiser é uma psicóloga que ela começou a história do mindfulness. Hum. Criou esse mindfulness para as crianças. E ela tem os cards, e ela fala atividade, qual o objetivo, quanto tempo demora. Eu sempre faço isso com as crianças quando eu faço aula presencial. Mas você pega a carta e você faz a atividade. Ela, por exemplo, ela falou esses dias, aliás, eu peguei uma carta que ela fala esses dias assim, fecha o olho e dá um abraço em você mesmo, né? Então, se sinta, se abrace, se goste. Agora, com o olhinho fechado, abre os braços bem grande e pensa no vovô, na vovó, na titia, no titio que você não vê há tanto tempo e que você não pode ver por causa do distanciamento social. Imagina que você está dando um abraço bem grande, manda para ele todo o seu carinho, o seu amor. E agora abre mais o braço e abraça o planeta. Agora vamos falar para todo mundo ficar bem. Então,
é tão legal essa consciência de que, né, eu existo, e aí você vai ampliando a sua esfera para também praticar bondade, compaixão com você e com a ao seu redor. Então, super recomendo Susan Kaiser para quem quiser ler ou brincar com os cards dela. Adorei. Malu, que dicas maravilhosas, Malu. Olha, gente, a Malu deu essas dicas maravilhosas. Vamos lá. Ela dá as aulas grátis, live, no perfil dela do Instagram. Então vamos lá, Malu underline Viver Consciente. Uhum. Isso, consciente com SC, né, pessoal? Que a gente aprendeu na aula de português. E essa dica é Susan Kaiser. Susan Kaiser. Eu vou colocar a Susan foto Kaiser. e o nome da caixinha também para vocês verem no Instagram. É em inglês, mas é o que é, né? Faz um Google Mas e eu adorei, Malu. Adorei os movimentos que você ensinou pra gente. Então a gente já pode começar a fazer com as crianças de novo, falando a mesma coisa. Trazer essas ferramentas para as crianças num momento um momento de incertezas, um momento de distanciamento social, para as crianças começarem a saber, com certeza vão ser melhores adultos sabendo, tendo essas ferramentas. pois é, com certeza. Essa prática, ela deve continuar no Instagram. Eu não acho que eu vou parar, talvez eu filme uma aula presencial, mas por enquanto eu faço online. Tem as aulas no YouTube também reservadas lá, com todas as outras aulas que eu já fiz, né? As lúdicas. Uhum. E eu realmente convido vocês, pais, professores, tios, tias, pensem na yoga para criança, né? Agora online tem muita gente no YouTube também, mas depois da pandemia, tragam suas crianças para yoga, tragam vocês mesmos para yoga, né? Testem a yoga, vejam qual yoga que estão oferecendo, experimente vários tipos de yoga até você achar a yoga que você se encaixa. Ah, mas eu não sou atleta, eu tenho 70 anos. Esse dia, olha que barato. Uma pessoa Uma pessoa de 70 anos entrou no meu IGTV da criança e Hum. falou: fiz quase todas as poses, estou tão feliz. Ai, que fofa! Exatamente isso, não tem muita idade, é no seu limite, é na sua possibilidade, o importante é você estar praticando e conhecendo a yoga. Então, procurem a yoga para as crianças, é muito importante. E a gente às vezes não entende quanto isso é benéfico, né? A gente trabalhou a imaginação, o toque, a presença, o exercício, a respiração. É muito além do que a yoga, do que a gente acha que é simplesmente um exercício físico. Tá bom? Uhum. Obrigada, Obrigada, Malu. Bia. Não, a Andréia, ela falou que a sua voz já traz paz, Malu, só a sua voz. Ótimo, então vem. A Andréia, eu acho que é a mãe do Bernardo, né, Andréia? Eu acho. A Andrea, que eu vi entrar, é a mãe do Bernardo. O Bernardo é meu aluno assíduo, tem várias fotos dele, gravo todas. Ai. Parabéns aos pais que trazem as crianças. A minha irmã, por exemplo, eu vejo, ela tem um neto e uma filha em casa. E ela fala que o neto às vezes não quer, tal, mas e ela insiste, ela mostra. Então, parabéns aos pais que estimulam a yoga na criança, porque é, você está educando a criança, né? Está dando estímulos e oportunidades. Então, vem Perfeito. todos fazer yoga segunda-feira. Segunda-feira, a live no canal da Malu. Isso, às 3 horas da tarde de São Paulo. E é em torno de 20 minutinhos, não é nada que toma muito tempo. Tá Eu vou bom? fazer com o Lucas. Muito obrigada, Malu. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por você ter dado essas dicas maravilhosas de yoga para criança, pra gente. Amo falar com você, Bia. Me chama, vamos fazer amanhã de Também. novo? Seu pai, então não dá. É isso que eu ia falar. Amanhã tem mais uma dica da nossa série de lives Fica a Dica. Vou falar com meu pai sobre transformar dificuldades em oportunidades. Eu tenho que ficar lembrando se uma palavra é outra. Vou assistir. É isso aí, pessoal. Amanhã é o meio-dia.
Venham, amanhã é segunda? Que horas? Meio-dia do horário do Brasil. Ai, que bom, porque aí às 3 você vai pra minha yoga depois com o Lucas. Exatamente, com o Lucas, pode deixar. Obrigada, Pia. Obrigada a você, minha querida. Obrigada, pessoal. Pia, parabéns Oi? pela iniciativa do Fique Dica. Obrigada, fica a dica. Obrigada. Tchau, Beijo, tchau. gente. Obrigada.